expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o tema é mediunidade. Divaldo Franco esclarece por que pessoas podem ver espíritos somente na infância. Raul Teixeira fala se é recomendável interromper as atividades mediúnicas durante a gravidez. E Alberto Almeida responde se o não exercício da mediunidade pode gerar doenças físicas. Por que via os espíritos quando eu era criança e hoje não os vejo mais? É um fenômeno natural. A mediunidade é um fenômeno muito escorregadio. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala da perda e da suspensão da mediunidade. Enquanto ainda estamos no processo da infância e a reencarnação não se fez total, nós temos um contato maior com o mundo espiritual. E é natural que tenhamos a percepção mediúnica daquilo que acontece além das fronteiras do nosso ser, do nosso psiquismo. Mas não quer dizer que a vida inteira venhamos a continuar com o fenômeno mediúnico. Então, no começo, a mediunidade estava presente, mas logo depois, por algumas razões que transcendem o nosso entendimento, ela foi suspensa. O que não quer dizer que ela foi retirada. Ela continua em germe e, naturalmente, pode voltar de um para outro momento ou pode ser reencontrada através da autoeducação, da educação da pessoa, da sua concentração, desenvolvendo essa função natural. Como entender os casos de suspensão ou perda da mediunidade? Exatamente para justificar que não é uma conquista nossa, é um empréstimo. Eu costumo exemplificar dizendo que, quando nós construímos uma casa, nós construímos com todas as instalações elétricas, os pontos de luz, a saída de internet, o que for. Levamos nossas instalações até o lado de fora da casa. E lá vamos ligá-lo com a energia que vem da concessionária. E essa energia passará por um relógio, por um medidor, que dirá quanto nós estamos devendo à concessionária ao final do período, ao final do mês, para pagarmos a conta. Então passamos a ter energia em casa, luz em casa, porque estamos recebendo uma concessão. Por qualquer razão, deixamos de cumprir com nossos deveres junto à concessionária. Deixamos de pagar as contas, ou coisa do gênero, durante um tempo. E a concessionária vai e interrompe o fornecimento. Mas a gente continua com a casa, com todas as instalações. Só não temos mais o suporte da concessionária. Suspensão da energia. A reincidência no não pagamento ou nos crimes com relação à cessão de energia, pode ser que a empresa retire o nosso relógio e não nos conceda mais a sua concessão, a perda da concessão. Então nós verificamos que continuamos com nossas instalações. Nós nascemos com ela. Aí entra Emmanuel. Esses continuarão a ser médiuns, mas só Deus sabe como. Eu tenho as instalações. E como o meu hábito, meu caráter é o de não ser fiel à concessionária, a tendência é apelar para o gato. E todo gato é criminoso. Esses médiuns que perderam a concessão do mundo superior podem adquirir concessão do mundo inferior. Eles ficam médiuns de entidades travessas, de entidades perturbadas, de entidades
violentas, virulentas, se utilizando das instalações que estão prontas. Não é o fato de a gente ter reencarnado com uma estrutura mediúnica que quer dizer que a divindade não vai poder sustar nunca. Daí termos falado cedo que o indivíduo pode ser médium com ou sem desenvolvimento moral. Mas para o bom encaminhamento da faculdade, a moralidade é fundamental. Então a criatura é médium porque reencarnou-se com os implementos. Mas em função de sua vida ético-moral, ela não merece a concessão divina. E isso lhe é sustado. E agora o que ela vai fazer com suas instalações? Seu livre-arbítrio é que vai determinar. Um espírito obsessor pode suspender a mediunidade? Um espírito obsessor pode bloquear a expressão de um médium, manipulando-o. Kardec chega a dizer, quando trata da questão, daquele que é o obsessor e que se vale de um médium, fazendo dele um instrumento exclusivo do seu poder, da sua vontade, e insiste em manter comunicações solitárias, dominando aquele médium. E aquela mediunidade, portanto, fica atormentada a serviço da obsessão. Um espírito que se afirma ser ele mesmo nas comunicações, ou que simula ser outros espíritos, seja pela psicografia, seja pela psicofonia. Ele faz os transes e apresenta outros nomes, mas na verdade é um só espírito. E às vezes ele traz o mesmo nome na psicografia ou na psicofonia, caracterizando uma limitação do exercício da mediunidade daquela pessoa por um domínio do seu psiquismo através de uma influência pertinaz, duradoura. E ele assim manieta aquele espírito, deixando aquele médium não só inviável de estabelecer outras comunicações, mas perturbado em si mesmo, dominado às vezes por uma fascinação e servindo apenas aquela entidade obsessora que passa a lhe comandar a vida psíquica, não só mediúnica, mas a vida psíquica de um modo geral, porque mesmo fora de transe, aquele médium está sob o domínio daquela entidade, assim cerceando aquela faculdade mediúnica que necessitará para poder ganhar elasticidade e expansão, fazer um tratamento de desobsessão primeiro, para depois funcionar como médium na elasticidade das possibilidades que aquele espírito traga e apresente enquanto faculdade mediúnica. O médium que bloqueia manifestações na sessão pode ser alvo de obsessores? Nós temos que ter cautela no sentido das manifestações veiculadas por nosso intermédio, porque sendo eu senhor da cabine telefônica, pelo qual os espíritos querem fazer uma ligação para a Terra, eu posso fechar a porta da cabine, até para os guias. Não sou obrigado a vazar numa comunicação mediúnica nem uma entidade atrasada, nem entidade nobre, se eu não quiser. Eu posso, pelo ato deliberado de minha vontade, impedir a comunicação. Se o espírito tentar me assaltar, não é nobre, é bandoleiro do além, é terrorista desencarnado. O mentor não vai fazer isso.
O mentor propõe e o obsessor impõe. Então, qual é a justificativa e a razão para que numa sessão mediúnica eu diga não a uma comunicação? Estou cansado. É uma razão. Não gostei dessa vibração da entidade. A entidade é muito agressiva e eu próprio quero me preservar. Pode variar ao infinito as razões. Isso vai significar que eu vou ficar obsidiado? Não. E onde está a misericórdia de Deus? A assistência dos bons espíritos. Terminado a reunião mediúnica, eu sempre ouvi falar e tive experiência de companheiros que saíram se sentindo mal. Marcel, eu fui para casa com as entidades no carro. E você? Eu digo, não foi comigo, porque eu saí tão rápido que não deu tempo elas entrarem. Eu fui embora. Terminou a reunião, eu vou para casa, tomo banho, janto e durmo. A mediúnica, do ponto de vista físico, acabou. Eu sei que, tecnicamente, ela pode continuar depois da meia-noite, 1h, quando eu, dormindo em casa, sou recambiado de volta pelos espíritos ao centro para continuar a mediúnica em desdobramento. Quase todo mês eu tenho essa sensação na Mansão do Caminho. É minha casa de trabalho. E eu me vejo em desdobramento na mediúnica com Divaldo, com Nilson, com Edilton Costa, com Adilton Pugliese, dando comunicação. E ora é Nilson que atende, ora é Edilton Costa que atende. Então eu sou médium em desdobramento. Meu corpo está lá, no barbalho, dormindo. E eu estou lá no Pau da Lima, na Mansão do Caminho, voltando depois de 1h, 2 horas aqui, o corpo fatigado, repousar. Então a pessoa que deve ter suas razões porque impede, mas não vai criar vínculo de obsessão. Se criar o vínculo porque o espírito me segue até em casa e mantém um ato de perseguição, não me permitiu comunicar, estou irado, estou magoado, aí faz o biquinho, vou lhe perseguir, aí é porque o médium deixou cair o nível de vibração, de confiança em Deus. Porque na hora que a prece da mediúnica a encerra, o ato acabou ali. Já demos o nosso contributo. Vamos avaliar a reunião em 15, 20 minutos e depois cada um vai para a sua residência. Me desligo mentalmente daqueles casos, por mais que eles tenham me trazido uma impressão na reunião. Acabou a reunião, me desligo, para não gerar imantações com as entidades. O pensamento é um telefone, comunica. Médium é antena transceptora. Emite, capta. Emite, capta. Se uma comunicação trevosa, pavorosa, de grande emoção, impacto emocional, me deixou marcas emocionais quando termina a reunião, e eu saio no carro, meu Deus, que coisa horrível aquela comunicação. Vou me mantendo. Aquilo pode atrair, como um imã atrai a limalha de ferro, o prego, o parafuso. A entidade está em um outro local, sente-se chamada, olha daqui a pouco dentro de casa. Eu que atraí, ela não veio não. Ela que atraiu, porque cada um terá as companhias que frui, que cultiva. Eu cedi o meu apartamento a uma sobrinha minha no carnaval e viajei para o interior para um encontro espírita. No dia que eu cheguei, ela deixou a chave do meu apartamento, foi a Salvador curtir os 7 dias de loucura de Momo. E eu fugi de Momo. Voltei na quarta-feira de cinza, peguei a chave com a vizinha. Quando eu abri a porta do meu apartamento, que entrei, eu senti que a vibração do apartamento estava diferente. Não era a vibração que eu deixei na quinta anterior. Eu entrei e senti algo pesado. Ora, só mora eu. Só tem minha vibração, mas não estava a mesma vibração. Entrei, aquilo me deu uma angústia, me deu um mal-estar, tive uma crise de choro, botei minhas malas no chão, orei, me perguntei o que está acontecendo, e a benfeitora querida disse, você não emprestou apartamento? Ela foi curtir o carnaval e quando vinha à noite, vinha com as companhias. A casa está cheia de convidados, que não são seus. Meu filho, nunca mais empreste seu apartamento com esta finalidade a ninguém. Aqui é seu santuário. Levaremos vários dias para descontaminar a casa e levar os nossos irmãos infelizes para instâncias de tratamento.
Não são inimigos seus, não são inimigos delas, são foliões desencarnados que fizeram de sua casa baile, salão de festa. Ela vinha e eles vinham. A casa está com eles aí homiziados. E eu passei 15 dias fazendo culto diário, vibrando, e fui sentindo que os convidados, que eram da sobrinha, foram embora, até a casa voltar à mesma vibração anterior. Aí eu aprendi uma grande lição, a preservar-nos, mas não vou gerar vínculos obsessivos, porque não atendi esta ou aquela finalidade. A misericórdia de Deus é muito grande e a assistência dos bons espíritos não nos permitiria, salvo se eu mesmo consentir nas tomadas obsessivas. Sou médium, mas na minha casa espírita não possui sessão mediúnica. Devo procurar outra? Bem, aí depende muito da pessoa fazer uma opção. André Luiz, no livro Desobsessão, ele aconselha que a pessoa fique no trabalho mediúnico numa única casa. Hoje em dia, nós sabemos que as pessoas, os expositores, por exemplo, que frequentam uma casa espírita, que participam dela, que participam das mediúnicas, também fazem palestras em outros lugares, às vezes ajudam como voluntários em uma instituição, isso tudo é ótimo. O que a pessoa deve evitar é ter 2 grupos mediúnicos, um numa casa, outro no outro. Porque se é difícil ter homogeneidade num grupo mediúnico dentro de uma casa espírita, só que vai dizer em 2 casas diferentes. Não é? Então, se essa pessoa sentir essa necessidade, ela pode fazer essa opção. Agora, às vezes, é bom que a pessoa tenha também vínculos com a casa. Porque isso é muito importante, afinidade com os mentores, com a direção da casa. Isso tudo também faz parte desta afinização para participar de um grupo mediúnico. O médium pode interferir nas manifestações físicas que ocorrem por seu intermédio? Pode sim, porque se ele desconcentra, muda a onda vibratória e o ectoplasma diminui a potência, mas não deve. Porque desde que ele se predispõe a um trabalho dessa natureza, um consórcio em que 2 lados se unem, ele não pode prejudicar a tarefa do outro, deve submeter-se. É muito comum, nesses fenômenos de materialização ou de ectoplasmia, os fenômenos chamados físicos, também os espíritos retirarem o que os indianos chamam Mahaprana, uma energia da natureza, especialmente de determinadas árvores, para poder mesclar com o fluido animal do médium e a potência vibratória do comunicante, produzindo então a maleabilidade do ectoplasma. Nós vamos entender isso muito bem no capítulo O Laboratório do Mundo Invisível, que está no Livro dos Médiuns. Então, o médium pode se interferir positiva como negativamente no fenômeno de efeitos físicos. Mas ele deve considerar que, sendo médium, ele é manipulável e não manipulador. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV Espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica.
você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Deve-se interromper as atividades mediúnicas durante a gravidez? De maneira nenhuma. Uma vez que a gravidez não é uma doença, é um estado natural da mulher, ela deve prosseguir nas suas tarefas mediúnicas, psicofônicas, psicográficas, normalzinho. A única situação em que a mulher deve deixar a tarefa mediúnica para cuidar da gestação é aquela em que ela esteja tendo problemas com a gestação. Ameaça de abortamento, ameaça de uma placenta prévia, ameaças gerais no processo e que a obrigam a manter repouso demorado. Então, o bom senso recomenda que ela seja assistida, mas que ela não tenha que ir ao centro, à sessão, assistir. Não há nenhum comprometimento. Ah, mas vai receber o obsessor? Vai, mas os benfeitores estão ali, isolam a criança de qualquer interferência negativa. Porque o curioso é sabermos, é observarmos que essa mulher, impedida de ir à sessão mediúnica porque está grávida, com medo dos espíritos, mas ela vai trabalhar, ela vai ao supermercado, ela vai à festa, ela samba bastante, ela bebe, ela fuma, e isso não atrapalha? Só a mediunidade é que atrapalha? Então nós temos assim um olho meio torto, olhamos as coisas às vezes sem enxergar. Não, vamos continuar o nosso trabalhinho. Se a mulher sofrer qualquer ameaça no seu processo de gestação, que lhe exija, por ordem médica, o repouso demorado, às vezes, é um dever da mulher acatar. E da casa espírita orientá-la para tal, dando-lhe assistência, aplicando-lhe passes. Se ela está em casa, vai um grupo de companheiros lá, ler evangelho com ela, periodicamente aplicar-lhe um passe, porque ela está precisando desse reforço. Por isso é que está tendo problemas durante a gestação. Não aceitar a mediunidade pode ocasionar doenças? O médium que se furta à mediunidade e que traz no seu rol de responsabilidades a mediunidade como instrumento para trabalhar as suas negatividades, as suas sombras internas, quando ele se furta, quando ele não exerce a mediunidade, ele fica por conta da lei de causa e efeito. E ao invés de ser um médium e curar os outros, curando a si próprio, ele vai se curar através da doença. Então as doenças podem vir em função, não da mediunidade, mas em função dos débitos daquele espírito que negligenciou no uso da principal medicamento que ele deveria utilizar, que era a mediunidade. Abriu mão da mediunidade. Quantas pessoas que estão aí com artrite, todas entortadas, poderiam, se tivessem desenvolvido a mediunidade e trabalhado no bem, se liberado em grande parte dessas enfermidades. Mas se abstiveram por capricho, por comodidade, por preguiça, por medo, e se tornaram irresponsáveis, não assumindo a responsabilidade da atividade mediúnica. Como consequência da própria lei que vige no coração de cada um, os seus débitos foram surgindo, as suas encrencas foram aflorando, e ao invés de ser o médio da saúde para os outros se beneficiando, elas procuraram encontrar e vão encontrando a saúde através da doença que se manifesta nelas. Eu não estou dizendo que a mediunidade faz doença, eu estou dizendo que a pessoa com débito, que traz a mediunidade como instrumento para trabalhar as suas encrencas, se não faz, as doenças, pelo automatismo da lei de causa e efeito, surgem. Porque a mediunidade, de modo algum, é aflição, é calvário, ela é uma aptidão neutra, que eu posso usar para o bem ou para o mal,
dependendo da minha ética. E se eu negligencio nesse uso ou abro mão, tendo o compromisso antes de reencarnar, de que se me valeria dela para poder trabalhar o bem e transformando as minhas energias, e não faço, eu fico ao sabor das consequências da minha própria história espiritual e vou ter que experimentar doenças inevitavelmente. Existe mediunidade musical? Nós temos um notável compositor em Fortaleza, Francisco, e ele compõe essas músicas sem cantar, apenas estilo New Age, música instrumental. E ele muitas vezes senta e os dedos correm no piano, é militar da reserva do exército, e ali os dedos correm e sai a composição, uma melodia. Nós estivemos no estado do Rio de Janeiro, numa cidade do sul fluminense, e conhecemos um maestro. E notamos que esse maestro é médium. Ele recebe as melodias. E como é maestro, profundo conhecedor de música, ele dedilha ao piano. E ele me contou que há uma médium que milita na casa espírita, onde ele milita também, que às vezes a médium chega da reunião mediúnica com a letra. E ele que ficou em casa fez a melodia. Quando ele vai compor, a letra se encaixa. Que coisa notável os espíritos fazem. Ditam a melodia a ele em casa e ditam a letra a médium na reunião mediúnica do centro. Quando ele encaixa, ele me deu os 4 CDs, que é fruto da parceria dele com esta médium que milita na instituição, onde ele também atua junto com a esposa. Então, pela sua descrição, há um envolvimento dos bons espíritos que se valem de sua cultura artística para lhe ajudar a compor. Você também participa, porque eles se valem dos conteúdos que há dentro de você. Eu tenho enorme dificuldade de receber poesias, de receber partituras musicais, porque o Espírito Marta já até tentou algumas vezes e conseguiu, mas eu a ouço cantar algumas melodias, como ela nos ditou uma letra, poema singelo. E eu a vi e a ouvi cantarolar a música. Eu achei tão bonito, mas não anotei, nem gravei. Perdi a melodia. Então peguei a letra e levei para Jorge Fernando, um notável compositor de Porto Seguro. E ele recebeu a letra e a melodia. Eu digo, perdi. Não gravei, não esqueci. Ele guardou a letra por 1 ano. E um dia, passeando em frente ao mar de Porto Seguro, uma das regiões mais belas do país, de paisagens deslumbrantes, veio uma outra melodia. E ele conseguiu compor uma nova melodia para poema singelo e colocou num dos CDs dele. Então são momentos que a gente vive de estesia, de beleza, de envolvimento. Aproveitando esse momento, carregar um MP3 que grave, um caderninho, um lápis. Surgir a inspiração, anota, para que ele não perder muitas vezes aquela página, aquela letra musical, aquela rima, aquele quadrinho, que pode ser um momento único. E pela descrição, se configura de que os bons espíritos na área da música valem-se do seu talento, da sua habilidade para produzir. Que renda frutos esta parceria, iluminando outras vidas. Expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o tema é mediunidade. Divaldo Franco esclarece por que pessoas podem ver espíritos somente na infância. Raul Teixeira fala se é recomendável interromper as atividades mediúnicas durante a gravidez. E Alberto Almeida responde se o não exercício da mediunidade pode gerar doenças físicas. Por que via os espíritos quando eu era criança e hoje não os vejo mais? É um fenômeno natural. A mediunidade é um fenômeno muito escorregadio. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala da perda e da suspensão da mediunidade.
Enquanto ainda estamos no processo da infância e a reencarnação não se fez total, nós temos um contato maior com o mundo. Vai e interrompe o fornecimento. Mas a gente continua com a casa, com todas as instalações. Só não temos mais o suporte da concessionária. Suspensão da energia. A reincidência no não pagamento ou nos crimes com relação à cessão de energia, pode ser que a empresa retire o nosso relógio e não nos conceda mais a sua concessão, a perda da concessão. Então nós verificamos que continuamos com nossas instalações. Nós nascemos com ela. Aí entra Emmanuel. Esses continuarão a ser médiuns, mas só Deus sabe como. Eu tenho as instalações. E como o meu hábito, meu caráter é o de não ser fiel à concessionária espiritual, e é natural que tenhamos a percepção mediúnica daquilo que acontece além das fronteiras do nosso ser, do nosso psiquismo. Mas não quer dizer que a vida inteira venhamos a continuar com o fenômeno mediúnico. Então, no começo, a mediunidade estava presente, mas logo depois, por algumas razões que transcendem o nosso entendimento, ela foi suspensa. O que não quer dizer que ela foi retirada. Ela continua em germe e naturalmente pode voltar de um para outro momento ou pode ser reencontrada através da autoeducação, da educação da pessoa, da sua concentração, desenvolvendo essa função natural. Como entender os casos de suspensão ou perda da mediunidade? Exatamente para justificar que não é uma conquista nossa, é um empréstimo. Eu costumo exemplificar dizendo que, quando nós construímos uma casa, nós construímos com todas as instalações elétricas, os pontos de luz, a saída de internet, o que for. Levamos nossas instalações até o lado de fora da casa. E lá vamos ligá-lo com a energia que vem da concessionária. E essa energia passará por um relógio, por um medidor, que dirá quanto nós estamos devendo à concessionária ao final do período, ao final do mês, para pagarmos a conta. Então passamos a ter energia em casa, luz em casa, porque estamos recebendo uma concessão. Por qualquer razão, deixamos de cumprir com nossos deveres junto à concessionária. Deixamos de pagar as contas, ou coisa do gênero, durante um tempo. E a concessionária, a tendência é apelar para o gato. E todo gato é criminoso. Esses médiuns que perderam a concessão do mundo superior podem adquirir concessão do mundo inferior. Eles ficam médiuns de entidades travessas, de entidades perturbadas, de entidades violentas, virulentas, se utilizando das instalações que estão prontas. Não é o fato de a gente ter reencarnado com uma estrutura mediúnica que quer dizer que a divindade não vai poder sustar nunca. Daí termos falado cedo que o indivíduo pode ser médium com ou sem desenvolvimento moral. Mas para o bom encaminhamento da faculdade, a moralidade é fundamental.